Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Érica e hoje nós faremos a correção das atividades propostas pela Prefeitura, o bloco 4 do banco de atividades. Tudo bem? Vamos lá? Então, o primeiro exercício pergunta o dobro de menos 3, o triplo de mais 5, o dobro de menos 8, certo? E assim, as operações estão à frente, certo? Então, o dobro de menos 3 é 2 vezes menos 3. E isso vai me dar menos 6. Tudo bem? O triplo de mais 5 é 3 vezes mais 5. Isso daqui vai me dar mais 15. O dobro de menos 8 é pegar o menos 8 duas vezes. Então, eu tenho duas dívidas de R$ 8. Então, eu tenho no total uma dívida de 16. A metade de menos 16 é dividir o 16 por 2, certo? Então, aqui vai ficar menos 8. A metade de mais 20, então, é pegar o 20 e dividir por 2. Então, isso aqui dá 10. E a metade de menos 36 é pegar o 36 e dividir por 2. Aqui vai dar menos 18. Tudo bem? Ainda continuaremos falando sobre os números negativos, só que agora com mais algumas operações envolvendo esses números, correto? Bem, aqui nós temos as multiplicações, certo? Assim como nós tivemos multiplicação e divisão no exercício anterior, aqui também, tá? A diferença é que aqui ele está pedindo direto o resultado, tá? Então, aqui eu só vou fazer a conta do 5 vezes o 8 e vou avaliar o sinal depois, ok? Então, 5 vezes 8 é 40, só que como os sinais são diferentes, então nós temos o sinal de menos, ok? Na multiplicação e na divisão, nós faremos o seguinte, nós faremos a operação que é pedida, porém, depois que fazer a operação pedida, nós iremos avaliar os sinais. Então, eu vou verificar se o sinal vai ser positivo ou negativo, certo? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, na letra A é negativo porque o menos é diferente ali do mais 8. Então, menos 5, o menos do 5 é diferente do mais do 8. Tudo bem? São sinais diferentes. Então, letra B, menos 3 vezes menos 6. Bom, 3 vezes 6 eu sei que é 18. Agora eu vou avaliar o sinal. Bom, menos aqui no 3, menos aqui no 6, os sinais são iguais. Então, eu fico com mais 18, ok? Letra C, 2 vezes 7, 14. Contudo, o 2 é positivo, o 7 é negativo. Como os dois números têm sinais diferentes, então fica menos 14. Na letra D, nós temos mais 4 menos 3. Eles estão sendo multiplicados. Então, 3 vezes 4, 12. Porém, o 4 é positivo e o 3 é negativo. Portanto, o resultado vai ter um sinal negativo, tá? Porque senão sinais diferentes. Na letra E, eu tenho o menos 7 vezes menos 4. Então, eu vou ter 28 positivo, porque os dois sempre têm o mesmo sinal. Assim como na letra F, onde eu vou dividir o 28 por 4. Tudo bem? Só que é menos 28 dividido por menos 4. Isso vai me resultar no mais 7, tá? Porque o 28 e o 4 têm os mesmos sinais. Na letra G são sinais diferentes, então aí vai dar menos 7, porque 21 dividido por 3 já dá 7, mas como eu tenho menos 21 e mais 3, então sinais diferentes, menos. Na letra H os sinais são iguais, então o número é positivo, tá? Então nem coloquei o sinal de positivo. É facultativo, então é opcional colocar o sinal de positivo ou não, tá? Então, 50 dividido por 10, 5. Mais 16 dividido por menos 4 dá menos 4, porque o 16 é positivo e o 4 é negativo. E na letra J, nós temos menos 45 dividido por menos 5. Isso vai me gerar um 9 positivo. Tudo bem? Aqui, para descobrir o número que foi apagado da lousa, é só pensar o seguinte. Quem que eu divido por 18 e dá 6? Bom, quem que eu divido por 18 e dá 6 é o 3. Agora eu vou avaliar o sinal. Esse número aqui é negativo.
Eu não sei o sinal desse daqui. Porém, eu sei que aqui vai me dar um número negativo. Então, o que tem que acontecer entre esses dois números? Eles têm que ter sinais contrários. Um tem que ser negativo, o outro positivo. Então, eu já sei quem está aqui. É o 3, porque 18 dividido por 3 dá 6. E é o 3 positivo, porque os sinais têm que ser diferentes para resultar nesse menos 6 aqui. Tá bom? Então, aqui o número apagado foi mais 3. Aqui no 4, ele é interessante porque, bom, a gente precisa pensar no número que a Mariana estava pensando. Então, a gente precisa achar uma forma de encontrar esse número. Então, ela fala que ela pensou num número, então tá aqui, por esse símbolo aqui. Ela multiplicou por menos 2 e obteve 48. Bom, então a primeira coisa que eu sei é que esse número tem que ter o mesmo sinal que esse, porque sinais iguais resultam em mais. Tudo bem? Bom, para saber qual é esse número, basta dividir o 48 por 2, mais precisamente por menos 2, porque nós precisamos que esse número tenha o sinal de negativo, certo? E dividindo 48 por 2 dá 24, certo? Só que esse 24 tem que ser negativo. Então, o número pensado por Mariana foi o menos 24. Aqui no 5, ele pede para escrever os 3 próximos números de cada sequência, tudo bem? Sequência é literalmente um conjunto de números que segue uma regra. Essa regra está sendo descrita pelas setinhas ali em azul, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, a regra para ir para o próximo número é multiplicar por mais 3. Então, aqui eu multiplico por mais 3, por mais 3, por mais 3, por mais 3 e multiplicando por mais 3 eu chego nesse número, tá? Perceba que todos têm sinal de negativo, porque o primeiro é negativo, o segundo é negativo, o terceiro é negativo, o quarto é negativo, o quinto é negativo. E todos eles estão sendo multiplicados por um número positivo. Então, sempre resultam em sinais diferentes, então fica com sinal de menos, tá? Aqui, os sinais intercalam, tudo bem? Por quê? Porque começa com negativo e como eu estou multiplicando por menos 2, os sinais trocam, aí fica positivo. Multiplico menos 10 por menos 2, ou mais 10 por menos 2, fico com menos 20. Multiplico menos 20 por menos 2, fico com 40. E assim nós chegamos no mais 60, menos 320, mais 640. Tá bom? Aqui eu estou multiplicando por 4, sempre 4 positivo. Então, aqui eu multiplico por 4, por 4, por 4, por 4. Então, todo mundo tem que ter o mesmo sinal de negativo, certo? Então, aqui eu vou ficar com menos 1024, menos 4.096, menos 16.384. E aqui, como eu estou multiplicando por menos 1, então, veja que eu estou intercalando os sinais. O resultado é o mesmo, mas os sinais são diferentes. Então, eu tenho menos 10 mais 10, menos 10 mais 10, menos 10 mais 10, menos 10 mais 10. Já o número 6 fala da divisão, certo? Então, o que acontece? Eu estou dividindo aqui esse número negativo por 3. Então, todos os outros 3 números que eu tenho que encontrar são negativos, porque o sinal da divisão é positivo, certo? O 3 é positivo e os números que estão aqui são negativos. Negativo com positivo, negativo. Negativo com positivo, negativo, tá bom? Então, 27 eu divido por 3 dá 9, divido por 3 dá menos 3, divido por 3 dá menos 1. Então, menos 9, menos 3, menos 1. Aqui eu estou dividindo por menos 2, então os sinais trocam, certo? Então, aqui, menos 1024, dividido por 2 dá 512, dividido por 2 dá menos 256, dividido por menos 2 dá mais 128, dividido por menos 2 dá menos 64, dividido por menos 2 dá 32, dividido por menos 2 dá 16, menos 16, menos 16, dividido por menos 2 dá 8. Aqui, o sinal é igual, tudo bem? Aqui embaixo e aqui em cima também. Só que o sinal aqui para todo mundo é o de menos e para cá para cima, para todo mundo é mais. Então, menos com mais sempre vai gerar menos. Então, os resultados aqui têm que ser negativos.
tudo bem? E aí eu vou dividindo por 4. 256 dividido por 4 dá 64, só que aí tem que ser um número negativo. 64 dividido por 4 dá 16, mas porém tem que ser negativo. E aqui, 16 dividido por 16 dá 4, só que negativo, porque o sinal de todo mundo aqui embaixo é negativo e por quem eu estou dividindo é positivo, tá? E na letra D, eu estou dividindo por menos 1. Só que, perceba, eu começo com menos 20, mas eu vou trocando os sinais, tudo bem? Então, mesmo dividindo por menos 1, vai ficar menos 20 mais 20, menos 20 mais 20, menos 20 mais 20, menos 20 mais 20, ok? Número 7. O número 7 fala que o quadrado de cima, então esse quadrado aqui, é a multiplicação desses dois. Então, 4 vezes alguém dá 4. Então, aqui só poderia ser 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes 5, menos 5. 4 vezes 2 dá o 8 aqui em cima. 2 vezes menos 2 dá o menos 4 aqui em cima. Menos 2 vezes menos 5 dá 10, tudo bem? 8 vezes menos 4, menos 32. Menos 4 vezes 10, menos 40. Menos 32 vezes menos 40, mais 1.280. Tudo bem? 8. Então, aqui a gente está falando que a Luísa está treinando mergulho e ela vai descendo, certo? 3 metros de profundidade e a cada 3 metros ela para. Então, ela desce 3 metros, para um pouco, depois desce mais 3 metros, para um pouco. Como a gente está falando de profundidade, esse número 3 é negativo, tudo bem? E pegar os 5 vezes o número menos 3 é andar no total menos 15. Então, ter como profundidade 15 metros, tá? Então, a profundidade alcançada por Luísa ao final desse mergulho foi de 15 metros. O número 9 fala que o senhor Carlos, ao analisar o extrato de sua conta bancária, percebeu que tinham 6 retiradas de menos R$700. Então, 6 retiradas de menos R$70, dá 420. Então, o valor total dessas retiradas foi de R$420, tá? Aqui, eu vou parcelar uma dívida, tudo bem? Para 5 pessoas. Então, cada pessoa vai pagar quanto? Vou pegar esse número e dividir por 5, 112. Como todo mundo vai pagar, então vai ter que tirar do bolso, então por isso que esse número fica negativo, tá? Então, cada pessoa pagará o valor de R$112. Aqui era para completar a tabela com o resultado das multiplicações. Então, eu multiplico a linha pela coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes 2, menos 2, e assim sucessivamente. Tudo bem? Até o menos 6 vezes 6, que dá menos 36. Aqui, na 12, ele fala um pouco sobre a multiplicação desse número 2 aqui por cada um dos integrantes aqui em cima, tudo bem? E aí perceba que o sinal não muda, tá? Muda o valor numérico, mas não vai mudar o sinal. Então, aqui é menos 4, aqui vai ser menos 8, mais 5, mais 10, menos 12, menos 24. Então, todo mundo aqui embaixo é o dobro do de cima, porém com o sinal igual do de cima, tá bom? Então, aqui, por exemplo, 18, 36, menos 21, menos 42, mais 24, mais 48, menos 28, menos 56, mais 32, mais 64, menos 38, menos 76, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho de potenciação. O que é a potenciação? A potenciação é a multiplicação de um mesmo número várias vezes, tudo bem? Só que tem um detalhe muito importante. Esse número vai ser multiplicado sempre por ele mesmo. E a quantidade de vezes que essa multiplicação vai acontecer vai ser determinada por um número chamado expoente, que é esse número pequenininho aqui em cima. Então, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, tudo bem?
Menos 5 ao cubo é multiplicar o menos 5 por ele mesmo 3 vezes. E assim sucessivamente. Tudo bem? Perceba que quando o expoente é par, o sinal fica positivo. Mas quando o expoente é ímpar e a base, que é quem eu tenho que ir sempre multiplicando, é negativa, o resultado dá um número negativo, certo? Então, aqui vocês vão perceber que vai intercalar os sinais, tá? Aqui, quando o número é positivo, ó, o sinal não muda, tudo bem? Então, da F até aí, por exemplo, o sinal não muda. Todo mundo fica positivo, tá? Porém, quando o sinal é negativo, eu tenho que prestar atenção no expoente, certo? Bom, a número 2 pede para a gente calcular, sem calcular a potência, ver se o resultado é positivo e negativo. Então, como a gente viu no exercício anterior, o resultado vai ser positivo se o expoente for par. E se o expoente for ímpar, então 3, 5, 7, 9, então o resultado vai ser negativo. Lembrando que a base, então o número que ele vai ser elevado, tem que ser negativo também, tá? Para que isso aconteça. Então, aí nós temos todos os números que vão dar como resultado positivo e negativo, certo? 3. Ele pede para associar os números iguais, ou seja, todo mundo da coluna aqui, onde está o A, B, C, D e E, vai se relacionar com alguém daqui. Como? Primeira coisa, eu vou resolver quem está aqui, ó, com esse parênteses. E aqui a gente pode até usar o celular, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu pegar o menos 10 e multiplicar por menos 10, tá? Perdão. Se eu pegar o menos 10 e elevar ao quadrado, ele dá 100, certo? Então, o menos 10 ao quadrado é 100, tudo bem? Então, aqui eu já sei a resposta de 1. Então, a letra B aqui vai estar aqui, tá bom? Agora, já a letra C, veja, por que tem que ser um número que tem sinal contrário? Por que aqui tem que ser o C? Porque esse menos, na verdade, ele indica que eu vou subtrair o resultado que der aqui, tudo bem? Então, eu só vou avaliar se o sinal é positivo ou negativo quando acontecer esse tipo de coisa. O sinal tiver entre parênteses com o número, tudo bem? Se o sinal não tiver entre parênteses com o número, o resultado, obviamente, vai ser negativo, tá? É automático, tá bom? Aqui, expoente ímpar, né? Base negativa, então o número é negativo, tá? A letra E e a letra D vai ser um número positivo com 4 zeros e a letra E vai ser um número negativo, só que com 4 zeros, tá? O que muda entre o D e o E é justamente o sinal, o resultado, tudo bem? Bom, o Júlio, ele pegou uma calculadora e calculou menos 235 elevado à quinta, tá? A quinta potência. O exercício não quer saber o resultado, ele quer saber se o valor é positivo ou negativo. O valor vai ser negativo, porque a base é negativa, então o 235 é negativo, porém o expoente é ímpar. Então esse númerozinho que está aqui em cima é ímpar. E aqui a gente pode perceber o seguinte, por que vai ser negativo? Esse menos com esse menos vai me dar um mais. Esse menos com esse menos vai me dar um mais. Só que sobra esse menos. Então, eu vou ter mais, mais e menos. Tudo bem? Então, por sobrar esse menos vai mandar em todo mundo. Logo, o resultado vai ser negativo, tá? Então, o Júlio vai encontrar um valor cujo número é negativo. Por quê? Né? Pois o expoente é composto por um número ímpar e a base é composta por um número negativo, ok? 5, ele pergunta qual é a base. E aqui a gente vai pensar o quê? Que número que eu multiplico ele por ele mesmo 3 vezes e dá menos 1? Bom, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1, tudo bem?
Então, aqui a gente tem que prestar um pouco de atenção no sinal, tá? Perceba que todas as respostas aqui têm sinais de negativo, porque os resultados dessas contas aqui deram negativo, tá? E aí, para chegar no número, basta pensar que número eu multiplico por ele mesmo 5 vezes, que dá o 243. É o 3, tá? Aqui, ó, para vocês verem, então vou zerar aqui minha calculadora, ó. Por exemplo, vou fazer esse daqui, tá? Então, eu vou pegar o 3 vezes... Vou zerar minha calculadora aqui. Então, 3 vezes 3 vezes 3. Então, dá 27, certo? Então, aqui, olha quantas vezes o 3 está sendo multiplicado. 3 vezes, tudo bem? Então, por isso que 3 ao cubo é 27. Só que esse 3 tem que ser negativo porque o resultado aqui deu negativo. Então, por isso que tem que ser menos 27, tá? Menos 3 como resultado. Aqui, nós temos o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 2 estão se repetindo 5 vezes. Então, aqui, por que dá menos 32? Primeiro porque aqui nós temos um número negativo. Então, aqui tem que ser um número negativo. E aqui por ser 5, certo? É por isso que aqui a resposta da letra C, até se a gente olhar aqui, ó, é 2. Bem, ó, letra C, resposta menos 2, tá? Aqui é menos 1, aqui vai ser menos 10, tá, pessoal? Tudo bem? Então, aqui é menos 10. A letra F também vai ser menos 10. A G vai ser menos 2. A H, menos 243. Resposta menos 3. Tudo bem? Bom, a 6 fala um pouquinho sobre o resultado de algumas operações. E ele quer saber qual é a alternativa certa, tá? Tanto a 6 quanto a 7. A 6 a gente vai pegar como base o exercício anterior, tá? Então, este número ao quadrado é 9. Então, esse primeiro aqui é 9. Então, as alternativas que tem 9 é A, B e C. A letra D eu já tiro, porque aqui o 9 é positivo. E aqui, o menos 2 ao cubo, se a gente olhar aqui, ó, menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, isso me indica que vai ter que ter um 9 positivo e um menos 8 no meio, tá? Então, 9 aqui, eu não sei qual é o resultado, mas aqui tem um 8 positivo. Então, a letra A não pode ser. Pode ser a letra B, pode ser a letra C. Mas por que a letra B? Porque esse menos aqui não interfere na potenciação. Então, 3 ao quadrado vai ser 3, só que com esse menos aqui vai ser menos 9. E aqui, o 2 ao cubo vai ser 8, porém, com esse menos aqui, ele vai se transformar também no menos 8. Então, por isso que é a letra B. Já aqui, ele pede o dobro de menos 8. Então, menos 8 vezes 2. Isso já vai me dar menos 16. Então, ou a letra C ou a letra D é a certa. Porém, 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado é o menos 8 vezes menos 8. E como menos 8 ao quadrado, o expoente é 2, então o expoente é um número par, o resultado tem que ser um número positivo. Logo, só pode ser a letra C. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado todas as dúvidas e até a próxima!